outras palavras, é o passo do GoPro que fala que o seu sucesso vai depender 100% de você. Então, eu repasso essa informação. Hoje, talvez você esteja no momento esperando que seu upline te dê treinamento, ou que ele te chame para ir num evento, ou que você tenha convidados para ir nas Opens. E eu já te digo, seja você desde o começo o líder que puxa a responsabilidade. Eu já tinha entendido que o negócio ia começar de mim para baixo, né? Que seria de mim para baixo. E aí, ele pegou e falou assim, então, o meu sucesso ia depender só de mim. Ele falou assim, olha, você vai precisar estudar, porque é algo novo. E aí não tinha o Black, só tinha o YouTube. Aí ele virou e falou assim, olha, quero te apresentar, Mariana, YouTube, Mariana, assiste todos os vídeos que tem lá. Aí eu falei assim, mas eu começo por qual? Ele, por qualquer um, estuda tudo. Aí eu falei, tá bom. O que eu fiz? Olha que isso foi fundamental no meu começo. Eu peguei o YouTube e eu trabalhava de frente para o computador todos os dias. E para fazer minhas planilhas, meus controles, etc. Aí eu peguei o computador e de vez eu ouvir música, eu substituía a música por treinamento no YouTube. Eu ficava no Wi-Fi e aí eu colocava assim, Marcos Clemente no YouTube. E assistia todos os treinamentos do Marcos Clemente que tinha. O dia inteiro de Marcos Clemente. Depois, outro dia, Beto Carvalho. Depois, outro dia, Fernando Batistoni. Depois, outro dia, o que é pirâmide. Muito. Porque ele não me deu direcionamento. Assiste esse. Ele me deu um direcionamento. Assisti tudo. O que eu fiz, comecei a assistir tudo. Aí, beleza, comecei. E aí eu comecei a aprender muito mais rápido. Então a dica fica transforme o seu tempo improdutivo em tempo produtivo. Baixe um aplicativo no celular, e eu já dou a dica para vocês, existem 2 aplicativos, um para iPhone que chama iPlay, que é uma menininha que está ouvindo o som, e um outro que chama iTube Music. Eu não sei se está funcionando ainda porque eu tenho iPhone. Mas procura um, entra lá no grupo, a gente tinha um grupo de Facebook do time, entra lá e vai em tudo. E aí eu não ficava esperando alguém me chamar. Eu simplesmente entrava no grupo, via a caseira que ia ter lá no dia e ia. Eu fui tão inocente, olha como eu era muito inocente, eu não sabia que tinha equipes, eu sabia que tinha grupos, nada. Eu simplesmente pegava meu carro, via qual que era o evento e ia, com convidado ou sem convidado. Por quê? Ele falou pra mim que eu tinha que ir, então eu falei, bom, tá bom, eu vou. E aí, em uma semana, 2 semanas, eu fui em várias Opens, eu fui para São Caetano, eu fui para São Bernardo, quem é de São Paulo sabe que é muito longe. E eu me conectei com vários. A primeira Open que eu fui tinha Marcos Clemente. Aí depois eu fui numa caseira com o Fernão. Sabe quando você começa a enxugar o período de coisas? Porque eu comecei a ter conexão com os melhores logo do começo. E eu comecei a ser independente. Eu não sei hoje o estágio que você está de negócios, mas desmama o mais rápido possível do seu líder. Porque isso vai te dar autonomia, isso vai te dar coragem, isso vai fazer você agir. Se eu dependesse do meu patrocinador estava na aula. E se eu dependesse do Caio, ele tinha muita gente para cuidar. Então eu assumia, eu pegava meu carro e ia. Eu não precisava dar satisfação para ninguém. Olha que doido, né? E aí eu comecei a agir muito. E era uma coisa que, como eu queria crescer rápido, e eu sempre fui um pouco competitiva, apesar de eu não gostar da competição, eu não queria ser distribuidora, eu queria virar executiva. Na época era outro nome, mas eu não gostava de não levantar na Open. Você se incomoda hoje, se você levanta ou não na Open? Eu lembro que aquilo era um martírio eu não levantar. Eu levar um convidado e o convidado não saber o título que eu sou, aquilo me angustiava. Então, eu queria levantar na Open o mais rápido possível. Deseje isso, tá? E aí, eu comecei a fazer muito. Peguei o telefone, comecei a ligar. E assim, a gente não tinha muitas dicas de convite. Eu só fazia. Para vocês terem uma noção, em um mês de negócios, eu já tinha apresentado 40 planos. Já tinha levado gente na Open. Eu não comecei fazendo muito caseira. Caseira eu fiz depois de uns 2 meses. Mas eu fazia plano 1 a 1, eu ia almoçar com alguns amigos, eu
marcava café. Ai, quero conversar com você. Eu nem tinha o treinamento do Barcelos, mas eu fazia isso. Olha, quero conversar com você, quero saber como você tá. Sentava no café com a pessoa e ia lá. E aí, o que foi? Apesar de eu não ter tido resultado rápido, porque eu demorei muito para me tornar executiva, e eu vou contar, eu estava muito conectada, eu estava indo em todos os eventos e eu estava agindo muito. E a grande dificuldade das pessoas é que elas não querem agir. Elas querem ficar esperando o momento de agir. Tem pessoas que desistem do negócio sem nem ter falado para 20, 30 pessoas. E isso é uma coisa que eu tive desde o começo, apesar de eu ter muita insegurança como líder, como gestora de pessoas, eu não tinha tanta confiança que eu ia conseguir fazer as pessoas terem resultado, né? Eu tinha uma insegurança, assim. Eu já sabia que eu ia fazer o negócio acontecer. E eu acho que a gente precisa fomentar cada vez mais esse brilho nos olhos das pessoas. Eu tinha certeza, eu não tinha insegurança se eu podia dar certo. Era assim, eu vi o Fernão no palco, eu me identifiquei com o Fernão logo de cara, né? Porque ele sempre falou dos filhos, ele já tinha o Tito na época, ele ainda não tinha, já tinha o Bento, já tinha o Tito, não tinha o Bento, enfim. Eu sempre me identifiquei com o perfil dele de pai, que ele faz isso para os filhos, e quem não sabe, eu quero ser mãe de 3, 4, 5 filhos, de muitos filhos. Então, eu me identifiquei disso desde o começo. E eu olhava o Fernão e eu falava, cara, o que eu preciso aprender para ser igual a esse cara? Eu quero ser igual a ele. Então, o que eu tô passando aqui para vocês é mais despertar esse desejo de modelar as pessoas. Você pode tanto quanto qualquer líder que está no palco. Basta você querer aprender o que ele faz, tá? E aí, beleza, deu 40 dias de negócio, a minha mãe entrou no projeto comigo, na outra empresa, e a gente não sabia fazer, então, daquele jeito, né, não conseguia ensinar muito, eu sei que a gente fazia muito. E aí, com 40 dias, a gente fechou um espaço, eu e ela, um espaço do meu pai, que tinha um auditório, tinha umas cadeiras. Eu lembro que eu falei assim, Caio, chama líder tal, porque eu quero fazer uma open, e eu vou apresentar e você vai ser o VIP. Aí eu lembro, eu deitada na minha cama, escrevendo a apresentação, porque quem ainda não sabe mostrar o plano, vai uma dica. Pega um líder que você gosta, pega uma apresentação no YouTube que você goste do líder, senta, começa a escrever. Passou o slide 1, o que ele falou no primeiro slide? Dá o pause. Segundo slide, terceiro slide, quarto slide, escreve tudo. Depois você vai pegar o PowerPoint e vai começar a treinar o que a pessoa, como ela dá o plano, o que ele fala em cada slide. E eu lembro, 2 dias antes, eu estudando e eu treinando na frente do espelho, eu apresentando a Open. E eu lembro dessa Open, eu tava até com um vestidinho preto, assim, eu tremia, gente. Eu pegava o microfone assim, ó, e eu falava assim. Só que aquilo, ação cura o medo. Você hoje tem um downline que puxa a responsabilidade e quer fazer uma open para 50 pessoas na sua equipe? Você talvez já teve essa atitude de puxar essa responsabilidade para você? É isso que eu quero despertar em vocês. Hoje, você é o downline que você gostaria de ter? Começa a pensar se você é ensinável, se você é conectado, se você está estudando, se você lê os livros básicos, se você vai para a Open, se você chega no horário. Não adianta, gente, a gente querer ter a nossa equipe se a gente mesmo não está preparado para tê-la. Então, o treinamento seja o downline que você gostaria de ter. Porque se você não começar a se comprometer em você ser o exemplo, como que você quer ter uma pessoa, né? E aquela frase do ser, fazer, ter sempre foi fantástica para mim. Você precisa se tornar primeiro. Tem muita gente querendo virar Jade, Pérola, Safira, sem entender quais são as responsabilidades. Quais são as responsabilidades de um Jade, um Pérola e um Safira? Sabia que você vai começar a cadastrar uma pessoa, aquela pessoa confiou em você e você vai ter a responsabilidade de direcionar o passo a passo dela? Então, eu não estou falando para você ter medo de cadastrar. Estou pedindo para você preparar.
tem em mente o que você vai fazer quando você cadastrar aquela pessoa, porque ela tá confiando em você e você tá apresentando que você vai dar suporte para ela. Então, eu trabalho muito isso na minha equipe, ser, fazer, ter. Eu tenho executivos que já têm responsabilidade de Jade, já se comporta como Jade, já puxa a responsabilidade, já dá treinamento, já tem atitude. E hoje eu vejo as pessoas, por ser muito fácil, porque hoje está muito mais fácil. Hoje a gente tem um sistema EU Black, onde a gente coloca lá a cidade, a gente escolhe a Open que a gente quer, a gente escolhe o treinamento online que a gente quer, a gente escolhe se a gente quer trabalhar um sábado ou não, né? A gente era carente dessas informações. Então fazia a gente querer desejar muito estar lá. Cada treinamento presencial, eu não perdia um. E eu lembro que foi muito engraçado, quem é da época da antiga empresa vai lembrar, eu tinha mais ou menos um mês de negócio, eu não tinha batido acho que nem executivo ainda, e tinham reuniões de liderança que eles faziam, e era só para Jades e acima, vamos supor. Era Silvers e acima. E aí eu via o flyer lá, o pessoal falando no grupo do Facebook, daquelas reuniões, e eu mandei mensagem pro Caio. Caio, eu não posso ir nessa reunião, não. Meu, o que eu preciso fazer para ir nessa reunião? Eu quero muito ir nessa reunião. Eu desejava estar entre os melhores. Era um desejo ardente, meu. E ele falou assim, olha, você quer muito? Então vai lá pra frente que a gente dá um jeito de você entrar. E eu entrei em muitas reuniões clandestinas de liderança. E que passava assim, ó, o dia inteiro, o sábado inteiro. Mas lembra, minha faculdade já tinha feito eu abrir mão de muito tempo livre. Eu já sabia o que era trabalhar sábado e domingo. Para mim era fichinha. Para mim era fichinha. Na engenharia eu trabalhava sábado e domingo. Então, assim, é construir essa mentalidade de primeiro desejo, depois ação, tá? E aí, tá. O Radamés tá falando aqui comigo. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a mostrar muito plano. Na verdade, comecei a convidar muita gente e poucas pessoas foram. Aí eu falava, caraca, o que tá faltando? Aí eu digitava no YouTube, convite, para ver se o meu convite estava certo. E hoje eu já deixo a dica para você. Se você está convidando muita gente e as pessoas não estão indo, volta e vê o que está faltando no seu convite. Alguma coisa está de errado. Se você está convidando muita gente, as pessoas estão indo, mas ninguém está fechando, e volta no fechamento. Você precisa aprender as habilidades, porque se muita gente cadastra muita gente e você não está cadastrando ninguém, é porque você não sabe alguma coisa que a pessoa sabe. É simples, é muito simples, simplifica. E eu comecei a estudar as habilidades geradoras de renda. Em paralelo a isso, eu comecei a ter muita dificuldade de controle emocional, principalmente mulherada, que eu sei que tem bastante mulher aqui. O seu ponto fraco, muito possivelmente, vai ser o controle emocional. Você vai chorar alguns dias, você vai se descabelar, um não vai te abalar. Faz parte, homens. Vocês vão ter mulheres na equipe, tenham paciência, que a nossa cabeça funciona diferente. E eu, particularmente, tive muito problema de controle emocional. Eu não sabia lidar com a rejeição, eu não sabia lidar com a frustração. Eu não entendia que os nãos dos meus amigos eram para mim. Então, eu sofri muita rejeição, só que cada não era como se fosse um desafio para mim. Teve até um dia, óbvio que vocês não vão ter que fazer isso, tá? Estão proibidos de fazer isso, mas eu quero contar para vocês como a gente não tinha instrução. Como a gente não sabia lidar, né? A gente não fala que o não é um ainda não. Eu lembro que eu tinha um amigo meu, que ele era muito amigo meu, e ele tinha muita cara do negócio, que eu falei, meu, quando ele souber, ele vai ter preconceito, mas se ele entrar, a gente vai arrebentar junto. Aí eu fui falar pra ele falou, Mário, eu não acredito que você tá nesse negócio do suquinho, até você fez engenharia, pelo amor de Deus, vai virar mana chato na época, né? Vai virar aquela galera chata, ostentação do carro. Aí eu virei pra ele e falei assim, filhão, você me conhece.
sem controle emocional nenhum, né? Filhão, você me conhece, você sabe que eu não entrei para vender produtinho, você sabe que eu entrei para fazer um negócio, que eu conheço muita gente e que eu não vou parar até eu ter minha foto no Havaí, você vai curtir minha foto no Havaí. Você sabe que tudo que eu peguei para fazer na minha vida, eu sempre fiz muito bem feito e você vai ver eu no Havaí. Só que tudo bem, você vai curtir minha foto no Havaí. Então eu dava várias assim. Óbvio que você não precisa fazer isso. Só que a minha autoconfiança de que eu ia fazer, a cada não, eu pegava aquela raiva e eu falava, meu, eu vou fazer, mas eu vou fazer. Algumas vezes eu já pensei em desistir, tá? Momentos de dificuldade, quando a minha equipe morreu, eu tive que reconstruir 3 vezes a minha equipe. Então, se você cadastrou alguém e alguém não faz, fica tranquilo, faz parte do negócio. Mas todas as vezes, o que mais me manteve no negócio era não dar o braço a torcer para nem o meu pai, nem a minha mãe, nem todo mundo que falou que ia dar errado, ter o gostinho de falar que deu errado. Então, assim, descobre o que te motiva. Tem gente que vai ser muito motivado pelo amor, pela felicidade, pelo prazer. Tem gente que vai ser motivado pela dor. E crescer devagar dói. Se você hoje está no projeto e está estudando, está indo em toda a Open e você ainda não está conseguindo ter resultado, eu te entendo, porque dói. Dói entrar uma pessoa e daqui um mês essa pessoa virar pérola e você está no distribuidor ainda. Porque eu tive um crescimento muito lento. Eu demorei 2 anos para ter resultado. E eu sofria. Tinha eventos. Eu tenho que abrir aqui. Tem amigos meus que vão lembrar da época. Tinha eventos grandes de convenção, tipo o Seminário Black, que eu não tinha batido o título, mas meus amigos estavam. Ver eles no palco e eu não, eu ia pro banheiro chorar. Saí de vários seminários Eu Black chorando. Pela decepção de não ter avançado de título. Por que eu tô contando tudo isso? Porque a lapidação dói, gente. Nem todo mundo vai ser tão preparado assim. E hoje as pessoas que me veem falando no palco acham que eu nasci assim. Ninguém sabe quanto eu estudei, quantos livros eu li, quanto eu me dediquei. Então, uma frase que me define, eu espero que possa ser de referência para você, é que a dedicação supera qualquer talento. E eu via isso desde a época da minha faculdade. Eu via alunos nota 10, muito inteligentes, não anotavam nada na sala, assistiam a aula e tiravam 8, 9. Só que eles não tinham a mesma disciplina e comprometimento que eu tinha. Eu me matava para tirar 5. Só que eu era 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 em tudo. Eles eram 9, aí depois eles iam pro bar beber, aí depois eles faltavam na aula, aí se reprovasse um semestre estava tudo bem. Então, assim, por mais que eu não fosse nota 10, a minha constância todos os dias, no longo prazo, fez eu me formar antes de um monte de gente que era muito mais inteligente, mas não era tão dedicada, não tinha um porquê tão forte de se formar tão rápido. Aí eu fui para uma empresa de engenharia onde eu não conseguia entrar no processo de trainee. Eu entrei como estagiária reserva ali, provisória, e eu vi vários trainees da empresa sendo bajulados porque eram de faculdades públicas e ganhavam a diretoria e faziam apresentações para a diretoria, e eu estava ralando na obra. Só que todos eles saíram da empresa e eu fiquei lá até o final. Então, assim, eu sabia que o meu processo de evolução não era rápido, mas eu sabia que no jogo do longo prazo eu era mais persistente e a mais determinada. Então, coloca isso na sua cabeça. Talvez você não cresça tão rápido agora, mas a dedicação supera qualquer talento. Qualquer talento. Se você não apresenta bem em público, treina muito. Treina muito, 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 muito. Eu tenho certeza que você dá um pouco muito melhor do que a gente. Eu tenho gente que eu admiro muito, fala muito bem em público. Só que quando pega um microfone, não se prepara. Fala, fala, fala e não fala nada. E eu que não falo muito bem em público, toda vez que eu pego o microfone, eu tô treinada. Os meus depoimentos é treinado, o meu plano é treinado, o meu treinamento é treinado. Eu nunca subo num seminário sem saber o que eu vou falar. E beleza, talvez eu possa ter um destaque maior. Então, assim, compense em números o que te falta em resultado. Mas vocês entendem que é uma questão de mentalidade? É você com você mesmo? É um jogo de você com você mesmo. A empresa é igual para todo mundo, o plano de marketing é igual para todo mundo, o produto é igual para todo mundo. O que vai definir é você.
E existe um ponto que foi a pessoa que fez, que o que fez eu chegar até aqui, que é a questão do desenvolvimento pessoal, gente. Eu estudava muito sobre programação neurolinguística, eu queria muito tratar as minhas crenças limitantes, eu queria muito descobrir o que me travava. E então tem esse desejo de ser melhor a cada dia, porque é isso que vai fazer você ter resultados mais rápidos, tá? E aí, beleza. Eu comecei a cadastrar muita gente. Não, primeiro, comecei a levar muito convidado na Open. E toda Open eu estava lá. Por quê? Desde o começo eu entendi, eu não sei quanto tempo você tem de negócio e eu não sei o que você colocou de perspectiva para o projeto. Quando eu entrei, eu adequei muito que Juness seria uma faculdade para mim. Que se eu me comprometesse como uma faculdade em ir às aulas todos os dias, vamos supor que os planos, os eventos sejam aulas, ou treinamentos sejam aulas, que você vai ter que fazer uma prova, você vai ter que se preparar para fazer uma prova e seriam as apresentações. E aí você vai passando de semestre, você vai aumentando de título. Durante 5 anos, que foi o que eu fiz na faculdade, em 5 anos eu me matei para ganhar um diploma. Só que na outra empresa, se eu me matasse 5 anos, igual eu fiz, eu ganhava um diploma de diamante. Para mim era tão óbvio isso. Então, eu sabia que eu ia precisar fazer um pouquinho todos os dias, que eu ia precisar ser disciplinada, que eu ia precisar estudar, mas a recompensa era longa, de 2 a 5 anos. As pessoas, elas são muito imediatistas, elas vão entrar para ver se dá. Elas querem fazer o mínimo de esforço para ter o máximo de resultado. Nunca ninguém estudou isso, ninguém fez faculdade disso. Então, você ainda não sabe fazer. Se permita. Agora, se você não fez faculdade, ou se você já tem sua empresa, olha isso como uma empresa. Você vai precisar de dedicação. Uma empresa, nos primeiros 2, 3 anos, 4 anos, o dono da empresa é o que mais trabalha, é o que mais acorda cedo, é o que mais vai dormir, é o que mais... É o que mais se dedica, porque é dele, ele gosta, ele tem prazer. Então, se você gosta de ter um chefe, porque tem pessoas que não sabem ser donos da própria vida, eles precisam ter um chefe. Então, se você não tem um chefe, se você gosta de ter um chefe, intitula o seu upline para ser seu chefe. Conversa franco com ele, fala assim, olha, eu preciso que você delegue as coisas para mim, eu preciso que você me cobre, eu preciso que você me coloque no eixo nesse começo. Porque tem pessoas que vão precisar agir assim. Descubra o que vai fazer você motivar. O meu foi a faculdade, tá? E aí eu comecei a levar muitos convidados na Open e não fechava ninguém. Não fechava ninguém. Aquela loucura, lista de follow-up imensa, a gente não fazia muito follow-up, e eu, muita fé, vai dar certo, eu vou achar as pessoas certas, e beleza. Aí, o que eu descobri? Que alguma coisa estava errada. Eu comecei a melhorar o meu convite, a minha qualificação de lista e o meu fechamento. Eu fui fazer um curso de vendas, não estou falando para você fazer curso de vendas, mas eu fui criar habilidades de vendas e não vendas hoje que a gente tem, por exemplo, na YouBlack, nada. Era um curso voltado para técnicas de fechamento de vendas. Então, eu comecei a estudar desejo não aparente, imagine-se, técnica do empilhamento, etc. Aí eu comecei a mostrar muito plano, eu sentava com a pessoa, eu entrava na mente dela, eu vendia a Juness para ela, eu vendia o combo, eu fazia ela imaginar, eu fazia tal. Comecei a cadastrar um monte de gente. E lá, isso em maio de 2015. Juness já tinha adquirido, eu comecei a cadastrar um monte de gente, eu tinha um monte de gente, mas não tinha ninguém que lia o livro, ninguém ia na Open, ninguém fazia nada. Era assim. Eu não sei hoje se você tem muita gente na sua equipe que não faz nada. É muito importante você entender que as pessoas da sua equipe vão precisar de um direcionamento. Elas vão precisar ser guiadas do que elas podem ou não fazer. E eu deixava as pessoas da minha equipe solta. Talvez você se identifique com isso. Eu virava e falava assim, você não vai precisar ler, não quer ler o livro agora? Não, ouve o áudio. Você não quer ir na Open, você não consegue ir na Open toda semana? Não tem problema, vai uma vez por mês.
Por quê? Eu tinha a inocência de que a pessoa ia gostando de Junesse e depois ela ia tomar a decisão de fazer. E é cagada. A pessoa que não começa certo no começo, nas 2 primeiras semanas, depois para você direcionar ela, é muito mais desafiador, porque ela já acha que ela tem o poder de escolha. Eu vou na Open quando eu puder, quando eu quiser. Então eu comecei a ver que a minha dificuldade era ser líder. E talvez você esteja nessa dificuldade, ser líder, porque uma coisa é você ser responsável por você, outra coisa é você começar a ser responsável pelas pessoas. E eu demorei 3 anos e meio, tô aprendendo muito ainda a ser líder. Aí teve uma época que eu comecei a ser a líder chata, cobrar. Olha, você vai precisar ir pra Open, você tem que ir pra Open, você não sei o quê. É pior, né? Por quê? Você cria antipatia, a pessoa já passa o dia inteiro num trabalho e ela não quer receber ordem. Aí eu comecei a achar a linha tênue, que é a linha de você começar a inspirar as pessoas e gerar o exemplo para elas, e gerar o comprometimento delas. Então, talvez, se você ainda não tem essa habilidade de líder, o que falta é você criar a habilidade de gerar o comprometimento da sua pessoa. E quem me ensinou isso foi Caio Inácio. E eu não entendia como eu, com tanto brilho nos olhos, com tanta vontade, a minha galera não tinha o mesmo ritmo que o meu. Então, a primeira dica é: o líder é o que mais corre, é o que mais faz, é o que mais dorme cedo, é o que mais acorda cedo, é o que mais faz atividades geradoras de renda. Se você corre, sua equipe anda; se você anda, sua equipe caminha; se você caminha, sua equipe morre. Seja o downline que você gostaria de ter, seja o líder da sua própria vida, né? Eu falei isso no seminário de Jundiaí, existem 2 tipos de pessoas: vagão e locomotiva. Vagão é aquela pessoa que precisa ser puxada. É aquela que não liga no saco sozinha, fica pedindo flyer no grupo, é aquela que qualquer desculpa, qualquer trânsito, qualquer chuva, não vai na Open, é aquela que você precisa implorar para comprar o convite do evento, do Eric Orr, você precisa fazer toda uma terapia com ela. Essas pessoas são vagões, e elas vão existir, de monte. Só que você pode decidir, a partir de hoje, se tornar locomotiva, que é a que puxa o barco. E nesse negócio, se você quiser crescer, você vai ter que ser locomotiva. Você vai ter que puxar a responsa para você. Você vai ter que se empoderar. Tá. Tá bom, Rada. Não vou fechar a conferência, não. Pode deixar. Nem sou eu que sou administradora da sala, tá? Você vai ter que puxar a responsabilidade para você. E eu lembro que eu tinha um desejo ardente de estar entre a liderança, de captar a atenção do meu líder. Na Monavi a gente fazia muito isso. Era um senso de escassez muito grande. Para você estar num jantar, para você estar num café, para você estar em algo, você precisava merecer estar lá. E eu sempre desejei muito. E aí eu comecei a me destacar no meio da minha equipe. Eu pensava assim: o que eu preciso fazer para o Caio Inácio me notar? Olha que louco! Deseje isso, aparecer para o seu líder. Porque líder não é aquele que se forma, líder aparece. É ali, ó, tem a multidão e tem alguém que fica pulando assim, ó. Eu. É aquele que pula mais alto. É o que manda o áudio primeiro que vê, é aquele que vai falar o treinamento, é o primeiro que se antecipa, que já compra convite, que tá em tudo, que faz. Esse é o líder. E eu comecei a praticar muito isso, eu comecei a aparecer. E apesar de não ter segurança de que eu podia ser líder, mas eu fazia muito, eu queria muito. Aí, beleza. Voltando lá para minha história. Comecei a cadastrar muita gente. E aí teve um auge, que foi em agosto de 2015. A gente teve um seminário. Eu tinha umas 30 pessoas na minha menor. Tipo, vamos dizer, uma pérola com equipe, profundidade, etc. Na minha segunda reconstrução, eu cadastrei 2. Os 2 desistiram na mesma semana. Aí eu era uma executiva sozinha. Aí comecei a cadastrar um monte de gente, cadastrava 1, saía 2 da minha equipe, né? Era aquela loucura. E aí eu comecei eu tinha, em agosto de 2015, eu tinha umas 30 pessoas na minha menor equipe.
Só que era aquilo, só eu ia para Open, eu que dava carona pra galera, eu passava na casa de todo mundo para pegar. Se eu não desse carona, ninguém ia na Open, ninguém lia o livro e chegava final de semana, todo mundo sumia. Porque é uma dificuldade o pessoal começar a trabalhar de final de semana. Só que todo sábado eu estava lá na sede, sentadinha, anotando tudo. O Basile recordou isso, falou assim, Mari, eu lembro desde o começo, você quietinha, sentada, anotando tudo na primeira fileira. E aí, eu comecei a fazer uma reflexão eu comigo mesma. Então, faça essa reflexão. Começa a se perguntar o que está faltando, o que está errado, o que você precisa melhorar. E comece a ver exemplos de outras equipes. E na época, eu tinha 4 pessoas em depressão na minha equipe. E eu sempre fui muito de pensamento positivo, e de saúde, de bem-estar, e de lei da atração, e eu sempre quis salvar as pessoas, porque se elas estudassem a mesma coisa que eu, elas poderiam ter a mesma oportunidade de mudar como eu mudei. E aí, aquelas pessoas em depressão era um buraco sem fundo. Por quê? Uma pessoa que não tá bem com ela mesma, para ela fazer o convite para a Dionésia, ela vai convidar todo mundo, ela vai espantar todo mundo. Ela não tá numa energia boa. O nosso negócio é feito de energia. E aí, então, eu precisava cuidar delas para elas saírem da depressão, para elas ficarem bem. Aí ficava um dia bem, depois caía de novo. E aquilo foi me angustiando, porque só eu falava no grupo, talvez você possa ter um grupo que só você fale, faz parte. Eu passei por isso também. Desafios, tá? E aí eu percebi, eu comecei na época, a equipe da Ana Lua começou a andar. Antes, ela começou a despontar. E ela começou a dar treinamento. E eu falava assim, como a Ana Lua, nutricionista, né, médica, começa a cadastrar uma galera médica. O que faz uma galera com tanto dinheiro fazer multinível? Olha, eu com as minhas crenças limitantes, gente, depois de 2 anos de negócio. Então, você talvez tenha crenças limitantes. E talvez isso que esteja te segurando. Eu comecei a falar, mas o que faz uma pessoa com muito dinheiro, né, fazer o projeto, se dedicar sábado, domingo, feriado? Aí eu olhei para mim. Eu falei, eu também ganho muito dinheiro, eu também trabalho numa empresa top, tudo isso eu fazia part-time. Eu também sou diferenciada, sou top 10 da minha empresa, por que eu faço e as outras pessoas não fazem? Então eu comecei a avaliar que existiam características importantes que faziam a pessoa ter sucesso e a pessoa se apaixonar por Dionésia. Então, hoje eu faço uma reflexão. Pega um papel e uma caneta aí e começa a escrever as qualidades e características que você quer num downline. Escreve assim, downline perfeito. O que seria? Talvez ser ensinável, né? É importante. Talvez ter credibilidade, ter força de vontade. Ele comece a estudar, ele tenha vontade de estudar, ele tenha comprometimento, ele tenha organização, ele tenha disciplina, ele tenha dinheiro, ele conheça muita gente com dinheiro, ele conheça gente com equipe fora, ele seja líder, ele seja proativo, independente. Comece a escrever a característica de downlines que você gostaria de ter. E aí eu escrevi. E aí eu peguei a minha lista e peguei os meus downlines. E nada bateu. Como que eu quero essas pessoas se eu tô convidando essas? Que não tem nada a ver. Meu erro tava aí. Qualificação de lista. Eu só, por um preconceito, eu só convidava pessoas inferiores a mim. Tanto de inteligência quanto de renda. E aí o meu negócio não ia pra frente. E eu falei, tá tudo errado, eu quero sair disso, eu quero começar do zero. E aí é decisão atrás de decisão, é você ir em evento sozinha, é você comprar um monte de convite, todo mundo falar que vai, ninguém vai, você arca com as consequências. É você ir chorando várias vezes porque você saía cansada do negócio, do trabalho, e você não sabia o que estava faltando. É você ressignificar o seu porquê, você agradecer, você acreditar em lei da atração e saber que existe alguém lá em cima olhando por você e tá vendo todo o seu esforço. E foi daí que eu tomei uma decisão, foi um pouco antes do evento de lançamento do Ageless. O Ageless lançou dia 3 de outubro. Eu mandei uma mensagem no meu grupo e falei assim, galera,
Eu tomei a decisão de fazer esse negócio de maneira profissional. Eu realmente quero os melhores comigo. A Junesse está vindo para valer, o Ageless vai lançar, agora a Junesse vai dar certo e eu tô comprometida a fazer esse negócio dar certo. Eu vou fazer esse negócio dar certo. E eu quero só pessoas que estejam comprometidas como eu ou mais que eu. Eu vou sair desse grupo e se você quiser realmente começar do zero, começar a estudar, se capacitar, me manda uma mensagem que eu vou criar um outro grupo. E reconstruir tudo. Saí de um grupo que tinha mais de 40 downlines lá, mortos, cemitério, ninguém falava nada. E aquilo me aliviou, porque me angustiava muito eu ficar falando sozinha. E aí, 2 pessoas só me mandaram mensagem, Verônica e Thaís. A Verônica é uma pessoa que eu amo muito, que ela até hoje está comigo, é a minha líder de Natal, é muito abençoada, a nossa amizade é fora de negócios, é uma amizade muito de que ela estava comigo nos meus momentos mais difíceis, e a gente recomeçou do zero. Só que aí eu estava começando a me lapidar como líder, de começar a dar o direcionamento para as pessoas, olha, você vai precisar estudar, você vai precisar se comprometer, você vai precisar estar na Open toda semana, o negócio é seu, se você não fizer nada, nada vai acontecer. Eu comecei a fazer uma lista do zero, eu rasguei a minha lista e falei, eu quero os melhores comigo. E comecei a mentalizar, porque eu falei assim, se a Ana Lua pode ter médicos na equipe dela, eu também posso ter. E comecei a mentalizar pessoas melhores que eu. Só que para eu ter pessoas melhores que eu ia precisar melhorar o meu convite. Porque uma pessoa que tem muita credibilidade, os top 10 da sua lista, não adianta você falar para ele que você vende de Junesse. Porque ele não vai. Você vai precisar usar outros termos, você vai precisar falar que você constrói ativos, que você forma líderes, que você expande o mercado. Você vai precisar se lapidar para estar apto a merecer essas pessoas. E eu comecei a estudar sobre a indústria, os números. Eu não podia gaguejar. Pessoas boas, você não pode gaguejar. Você tem 1 segundo ali com ela. Você tem que falar algo que gera curiosidade dela para ela te ouvir. E eu tinha 25 anos na época. Qual que é a chance? E eu tinha que compensar em conteúdo o que a minha idade deixava a desejar, né? Como que eu ia falar que eu era uma grande empreendedora com 25 anos, né? Batia muito nisso. Eu comecei a estudar, falei com a Verônica, com a Thaís, e falei assim, olha, agora é nós 3, e assim, você é dona do seu próprio negócio, beleza, começamos a fazer, lançou o Ageless, começamos do zero, comecei a prospectar, isso eu em São Paulo. E aí, dia 18 de dezembro, meu chefe me liga e fala assim, Mari, isso tudo eu trabalhando, tá? Seguinte, eu vou precisar que você vá para o Rio de Janeiro e vou precisar que seja amanhã. Vou precisar que você fique uns 4 meses lá. Aí eu falei, nossa, se a minha equipe não faz nada, eu aqui, imagina eu lá, né? Beleza, fui para lá. Eu não conhecia ninguém do Rio. Eu fui de carro para eu poder me locomover. Comecei a trabalhar na Barra. Trabalhei no Hotel Hyatt da Barra da Tijuca. Só que a Open era em Ipanema, ali no Everest. E aí eu me comprometia. E aí é uma conversa de você com você mesmo. Porque você está numa cidade que não é sua. Eu não conhecia ninguém do Rio. Eu não conhecia... não tinha habilidade de fazer contato frio. E aí veio aquela coisa na minha cabeça, né? O que você faria? Sem ser lançamento da Junesse, né? A Junesse nem tinha lançado oficialmente. Você vai para uma cidade estranha, com um trabalho que estava muito mais puxado, com novas gerências. Eu virei para mim mesma e falei assim, mas eu posso dar uma parada, né? 4 meses, eu volto depois. Aí eu virei e falei assim, e tudo que eu ensino para minha equipe de contato frio? E tudo que eu ensino para minha equipe, que eu sempre falei que se eu fosse para uma cidade do interior, eu ia dominar a cidade do interior, porque eu ia abrir linha lá. Falei assim, e o que eu falo para as pessoas? Eu mesma vou acreditar na minha desculpa, que eu sei que isso é autossabotagem? Não, eu vou fazer. Comecei a me comprometer a toda semana ir para a Open, eu pegava 2 horas de trânsito. Eu perdi o treinamento, mas eu ia lá, todas as Opens. Eu lembro que teve J4 que eu fui, teve um seminário do Cadu Pimentel, pleno feriado, todo mundo na praia. E eu fui num treinamento do Cadu Pimentel, que ele tinha acabado de entrar para o Clube do Milhão. Então, apesar de eu estar numa cidade
longe, eu me dedicava e eu comecei a trabalhar muito a minha fé. Por quê? Eu não tinha opção, eu não tinha tempo para prospectar e eu não tinha contato. Eu falava assim, aonde eu for, eu tenho que me conectar energeticamente e Deus vai ter que colocar as pessoas certas na minha frente ali. E por incrível que pareça, eu comecei a levar convidado toda open, com contato frio. Eu ia pra balada, conhecia ali, gerava rapport e levava. Porque assim, quando você não tem opção, você tira o peso. Eu comecei a tirar o peso de me cobrar. Eu comecei a deixar que as coisas começassem a andar na minha vida, assim, sabe? Uma força maior me empurrasse. E aí, o meu jogo começou a mudar quando Ronaldo Turra, não sei se vocês conhecem, é um safira meu hoje, esposo da Silvia Cortese. A gente trabalhava junto, a gente estava um mês trabalhando junto. Ele era meio que o meu coordenador, assim. E ele virou para mim, e aí um dia ele chegou na obra com uma roupa diferente, que ele tinha sido dispensado da obra. E aí ele virou para mim e falou assim, foi se despedir de mim. Ai, Mari, obrigada, tal, olha, prazer em conhecer, tal. Beleza, ele saiu da sala. Quando ele saiu, eu olhei e falei assim, meu, esse cara tem um super potencial, ele é muito diferenciado, ele é atencioso, ele é um dos caras mais tops daqui. E se agora que ele tá sem obra, se eu oferecesse para se esse cara entrar, meu, se esse cara entrar, ele é muito top. E aí vem todo o medo, né? Vem o medo da rejeição, vem o medo da hierarquia, vem o medo de tudo. Aí eu virei e falei assim, não, tá no universo. Se for para eu conseguir falar com ele, eu vou conseguir o contato dele e vai dar tudo certo. Eu vou descobrir o WhatsApp dele e eu vou falar com ele depois. Então fortaleça a sua fé. E aí, 2 horas depois, eu gosto de contar isso para vocês entenderem o nível de fé que eu tenho. Depois disso, 2 horas depois, eu fui andar na obra e eu encontrei ele no corredor. Ele já tinha se despedido de todo mundo. Qual a chance, numa obra gigantesca, eu encontrar um cara no corredor? Gente, é Deus, é o universo, é frequência, é lei da atração. Na hora, eu falei, obrigada, Deus, ele é a pessoa certa. Na hora, eu me tranquilizei, porque eu tinha certeza que ele estava sendo guiado ali. E aí eu falei assim, Ronaldo, seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um projeto de empreendedorismo, eu tenho um business em paralelo com a engenharia. Gosto muito do seu perfil, da sua atenção. Queria ver se a gente pode bater um papo. Quem sabe a gente pode ser parceiro de negócios. Eu falei, claro, Mari, não tenho nada a perder mesmo, né? Vamos sentar para conversar. Peguei o WhatsApp dele. No dia seguinte, era feriado, a Silvia estava lá com a neném, eu não conhecia a Silvia. Eu sentei com ele num clube que tinha lá, e eles até me xingam porque eles iam ver o pôr do sol no arpoador, e como eu falei que era uma proposta de negócios, ele super se empolgou. Aí imagina, sai eu com uma caixinha de Angeles com um livro falando com um coordenador, né? Ele olhou para minha cara e falou assim, Mari, mas eu lido com peão, com obra. Você tá me chamando para vender creme? Falei, não, mas você tem que entender da indústria, negócios. Eu também não entrei para vender negócio, eu entrei para expandir a rede. Demorou um mês o follow-up. Um mês dele me enrolando com preconceitos, etc. Só que, sabe quando você tem aquela certeza e você solta? E você fala assim, eu só preciso educar essa pessoa, ela só precisa entender o que é o modelo, porque se ela entender o modelo, ela fecha. A Silvia, para quem conhece a Silvia, a doutora Silvia, ela é chiquérrima, né? E metidinha, assim. Eu peguei e mostrei o Ageless pra ela e ela usava Botox. Eu falei assim, olha, um efeito Cinderela, né? Ela, até parece, eu uso Lancôme. Não sei se eu vou passar isso no meu rosto, não. Fez pouco caso do meu Ageless. E aí eu sei que eu mandei um vídeo pra ela também depois e tal. E a Silvia, ela é muito cética, porque ela é cientista. Então, quem entrou primeiro foi o Ronaldo, pelo negócio, um mês depois. E aí, depois que ela começou a fazer, e hoje ela é furacão, ela que domina tudo, ela tá conhecida pelo Brasil inteiro. E dessa linha, que veio meus principais líderes. Dela veio Júlia Sagiomo, dela veio todas as outras. E como eu já tinha 2 pessoas com um potencial, um perfil muito diferenciado, né? Uma cientista, bióloga, doutora, o outro engenheiro, renomado, a gente conhecia muita gente em comum.
eu me apoiava na credibilidade deles. Olha, eles estão no negócio. E foi daí que eu vim com uma equipe de mais de 15 médicos, mais de 15 engenheiros e uma galera top. Hoje eu sou uma das mais novas da minha equipe. Tem gente muito melhor que eu, que ganha muito mais dinheiro que eu, com muito mais credibilidade que eu. E eu falo para essas pessoas, eu desejei vocês. Eu tenho a minha lista até hoje, na época da Monavi, de 2015. As que hoje eu materializei. Então, isso é muito mais do que fé. É você ter um desejo, acreditar, se tornar esse líder merecedor dessas pessoas. Né? A Monique, acho que está por aqui, eu falo para ela, falo, lindona, eu te desejei muito, Fê, você veio para ficar, era para ela ter entrado em outra equipe, ela entrou na minha, eu falei, Fê, é conexão, você tinha que estar aqui, tudo é destino, ninguém entra na minha equipe por acaso, porque eu tenho muito forte as pessoas que eu quero na minha equipe, e eu me preparo muito, eu sou a que mais estudo, eu tenho que ser um exemplo. Então, eu contei um pouquinho da minha história, acho que já estendeu bastante o tempo, quero deixar aberto para vocês, para perguntas e dúvidas, mas eu queria saber de vocês, deu para entender o que seja o downline que você gostaria de ter? Não tem problema tudo que você já fez até agora, mas você pode, a partir de agora, decidir ser o downline que você gostaria. Você gostaria de você ser o seu próprio downline? Tem downline que é rebelde. Começa a pensar se você é rebelde. Tem downline que fica contestando tudo, fica reclamando tudo, fica falando, ai, o produto não chegou, o combo tá atrasado, ai, não tem body, ai, o saque tá demorando. Você ia gostar de ter você na equipe? E você ia gostar de ser o líder que você é hoje? Você acha que você faz um bom patrocínio responsável? Eu encerro a nossa apresentação aqui com 100 pessoas conectadíssimas até agora. Estou muito feliz, quero tirar uma foto e quero abrir para perguntas, para que você faça essa reflexão e, principalmente, entenda o seu processo de evolução. Entenda, você não vai ficar um palestrante profissional da noite para o dia, mas eu tenho certeza que se você persistir todos os dias um pouquinho, você vai se tornar, não é uma disputa, você não tem que disputar com quem é mais rápido. É um jogo de você ser melhor a cada dia. Você com você, é você com você. Tá? E aí, gente, perguntas? Deixa eu ver aqui. Gostaram? Oi, Mari. Oi, liguei o meu microfone. Oi. E aí, galera, lotamos a sala, um show absurdo, realmente, Mari, muito bom te ouvir, você vai ver que tem vários comentários do chat, e como a gente está com 100 pessoas na sala, eu vou pedir para as pessoas irem colocando as perguntas e tal no chat. Como a gente está fazendo esses encontros aí já faz algumas semanas, eu sempre faço a mesma dinâmica de, no final, antes de começar a responder as perguntas, as presenças VIPs darem uma palavrinha também, né? E a gente tem algumas presenças ultra, mega, super VIPs hoje, né? Inesperadas, mas que bom que teve uma brecha de maratona para estar aqui. Mas, assim, eu sei que também está todo mundo aqui se coçando para escutar o nosso super gigante, Dr. Fabiano Barcelos, acho que ele está aqui. Deixa eu ver se ele está. A gente não dormiu direito. Eu acordei cedo para limpar. Fabiano tá aí? Tá. Tem alguém que tirou do mudo? Vou ver se eu acho. Tô aqui, galera. Você pode, por gentileza, fazer as suas considerações sobre esse tema incrível que seja o downline que você gostaria de ter? Nossa, eu tava ouvindo a Mari falando. Nossa, que gigante que a Mari ficou, hein? Parabéns. Eu jantei com você, Mari, hoje aqui. Um fonezinho no ouvido e te ouvindo. Cara, fantástico, fantástico. Vocês colocarem 100 pessoas numa conferência. Galera, bota no mudo aí o microfonezinho para todo mundo poder escutar bem. Tem um microfonezinho aí, você aperta mute, que ele fica... Boa. E tô aqui para parabenizar vocês, um puto orgulho. Eu recebi a mensagem do link
no WhatsApp e fiz questão de entrar, a Radamés me pediu. E parabenizar vocês pela conexão. O nosso negócio ele é feito assim, né? Eu bato muito nessa tecla que a gente tem muito que aprender um com o outro e quando vocês mostram isso, e tira foto mesmo, e posta tudo quanto é canto, quando vocês começam a duplicar a informação, a Mari contando a história dela, que eu já conheço bem, que é uma história fantástica, a Rê, nossa, tem tanta gente boa aqui, e se vocês contarem um pouquinho, né, se organizarem para cada um contar um pouquinho da história, agrega a vida de cada um, né? Faz com que cada um supere seus desafios, e eu acho fantástico a nossa história poder impactar a vida de alguém, poder fazer com que alguém supere o desafio, porque a gente contou como a gente passou e o que a gente fez para superar esse obstáculo. Eu acho que no nosso negócio é assim, eu acho que a rede é assim, independente de equipe, eu bato muito nessa tecla, quem já viu minhas palestras eu falo muito isso, não fica olhando para o lado perguntando que equipe que título comparando com história, nem nada disso. Escuta o que a Mari tem para dizer e anota tudo que você hoje está passando e que as dicas da Mari podem fazer você crescer. Hoje eu aprendi muito, né? Sei lá, estou uns 40 minutos aqui ouvindo ela, aprendi muito com a história dela, com a trajetória dela e estou com mais um ouvinte aqui. E para poder dar uma dica para vocês, a gente está entrando num mês muito forte, todo mundo está sabendo aí o que vai acontecer nesse mês de agosto, os tours que vão acontecer, os eventos, promova muito forte dentro do teu time os eventos, vai ter produtos novos sendo lançados, o momento, normalmente, o segundo semestre no marketing de relacionamento ele é mais forte e dentro da Dioness está sendo absurdo, está sendo surreal, eu estou em conexão com o corporativo e com os diamantes e eu estou vendo o que eles estão comentando, o que eles estão falando, eu estou sabendo o que vai acontecer, então se você estiver preparado, se vocês estiverem trocando muita informação, apresentando muito o plano, unidos em prol de todo mundo se desenvolver, eu tenho certeza absoluta que vocês vão subir 1 ou 2 degraus aí até o final do ano e que é o que todo mundo quer, que é o que todo mundo deseja, sem olhar para o lado e tentar se comparar negativamente com ninguém, botar ninguém para baixo, mas sim se conectar para poder um ajudar o outro, um contar a história para o outro. Cara, vocês são 100 pessoas nessa sala e cada um tem uma história diferente, cada um tem um algo a mais para poder passar para o próximo e eu tenho certeza absoluta que se cada um de vocês tirar o algo a mais que você tem para poder doar para o próximo, todo mundo ganha. Esse que tem que ser o pensamento. Todo mundo ganha se todo mundo compartilhar o que tem de bom, todo mundo compartilhar coisas positivas e pensamentos bons. Então, parabéns para vocês, parabéns pela organização. Entrei aqui para poder mandar um beijo para cada um, entrei aqui para poder incentivar vocês a continuar fazendo isso. O segredo do nosso negócio para virar diamante é ritmo e consistência, não tem outro segredo, não adianta você acelerar muito e sumir, não adianta você também ir devagarinho e sempre. O nosso negócio é feito de intensidade, de ritmo e consistência, certeza absoluta que se vocês mantiverem essa pegada de vocês semanalmente, e eu faço questão de quando puder dar uma entrada aqui para poder bater um papo, vocês vão chegar lá. Tenho dúvida nenhuma. Respeite o tempo de vocês, respeite o momento de cada um de vocês. Todo mundo tem desafio, nenhum ser humano passa essa vida sem desafio, sem obstáculo. Mas se você conseguir contornar teu desafio e superar teus obstáculos unidos do jeito que vocês estão, certeza absoluta que vocês vão chegar ao patamar que vocês quiserem. E eu estou aqui sempre para aplaudir vocês, porque eu acho que o resultado de cada um é em prol da nossa empresa, em prol do crescimento da Dioness. E eu tenho certeza que eu, e falo por todos os diamantes, vamos aplaudir e incentivar muito o trabalho de vocês. Então, continue, estou aqui, não vou desligar, continuo conectado, quero ouvir cada um fazer pergunta para a Mari. É um prazer estar aqui com vocês, fiquem com Deus, um beijo. Super obrigada, nossa, uma honra ter o nosso super médico, diamante, inspirador de muitas vidas, inclusive da minha, né? Falo por mim, porque eu fui muito impactada por essa conexão toda. Antes de abrir para perguntas, só quero fazer uma colocação de uma coisa que a Mari falou, o que é o título até do treinamento, né? Dessa questão de você ser o downline que você gostaria de ter. Mas vocês podem ver de tudo que ela falou, eu notei várias coisas. O grande centro da questão é que ser o downline que você gostaria de ter é que você precisa ser o líder que você gostaria de se inspirar, né? Você precisa entender que você realmente é o dono do teu negócio e se você enxerga um diamante, hoje aqui o Fabiano falando conosco, a Mari com essa apresentação maravilhosa, né, contando toda a história dela, é que na bem da verdade, a ideia que vocês todos, 100 pessoas que estão aqui, é que vocês todos um dia estejam aqui contando a história de vocês. Eu nunca esqueço de um fato que me inspirou muito. Não sei se todo mundo aqui sabe da história que eu cadastrei a pessoa que ganhou a Mercedes, a Luciane Streck, no lançamento da empresa em abril do ano passado. E no final,
o Caio, a gente já tinha acabado o evento e o Caio parou na frente da Luciane e pediu para fazer um vídeo com ela. E aí ele falou rapidinho no vídeo, aqueles vídeos que ele faz sempre, e aí ele falou assim, um dia eu quero escutar a tua história, ou seja, você tem que atingir certos títulos e crescer para você contar a tua história. E nos palcos, né, pelo Brasil e tudo mais. E eu lembro que quando eu escutei aquilo, fez um clique na minha cabeça que eu fiquei, cara, eu quero contar a minha história. Então, assim, queiram ser líderes, queiram contar a história de vocês, queiram escutar muitos obrigados e tantos elogios que nem vocês estão colocando aqui no chat, queiram escutar isso também, né? Receber esse carinho todo. Deixa eu ver o que tem de pergunta aqui no chat, tá tudo meio lento, que tá congestionado, né? Deixa eu abrir aqui. Bem, Fabiano, tu é foda, Fabiano, incrível. Show, Fabiano, vem logo pro Nordeste. Bem, tem uma pessoa falando do Go Talent, da Junesse. Tem alguém com alguma pergunta que queira colocar? Pode colocar agora, porque tem vários comentários, mas são muitos comentários elogiando, falando da garra da Mari, né? Falando do carinho, enfim. Aí eu vou pedir se alguém... Eu quero falar, tá? Rada, então liga teu microfone aí, que eu vou desligar o meu, e aí tu fala. Meu Deus do céu! Que conferência! Parabéns aí. Nossa, Mari, Jean, galera, quando eu vi o link lá, que assim, eu tinha uma conferência marcada às 10h30, mas a gente somos os times, os times diferentes, assim, equipes, né? Não time, equipes. E a minha conferência era Gol Safira. Quando eu vi o título da Mari, que é Seja o Downline que você gostaria de ter, na mesma hora eu me arrepiei. Por quê? Porque é o seguinte, eu levo essa frase para todo um downline meu, quando entra, eu peço para ele escrever no trilha. Escrever a primeira frase que ele vai ler todos os dias na lista, aquilo ali. Isso é o mais importante. Mari, parabéns demais, que história fabulosa. Eu tinha convidado o doutor Fabiano Barcelos, o nosso diamante, para participar do convidado VIP. Eu digo, não, vamos todo mundo migrar para lá. Foi uma confusão no chat, porque eu estava com a conferência aberta e a outra ligada. Aí eu cancelei, todo mundo veio para cá, deu lotação, esgotou, né? E ainda bem que está sendo gravado, e eu quero parabenizar demais. Mari, que história maravilhosa, que iniciativa, e é isso aí, a gente está há muito tempo juntos nesse negócio, eu conheço a maioria das pessoas, né? Amo demais vocês, né? Todas as pessoas sabem o quanto eu faço isso com o coração, com amor, e quero dizer o seguinte, olha, é um momento muito especial, aproveita, esse link vai ser lançado, escuta novamente a história, se inspira e procura ser o downline que você gostaria de ter. Procura enxergar, olhar no espelho lá e dizer assim, eu gostaria de ter patrocinado a mim mesmo. Se por acaso ainda não é isso, então faz com que seja, porque é normal. É como o nosso diamante falou, é respeitar o tempo, é respeitar o momento, mas se você quer muito, acelera. Principalmente todos aqui que ainda não são safiras, olha que momento maravilhoso para puxar isso daí. Olha que incrível está acontecendo. Isso não é nada para o que vem pela frente aí, não é? Então, eu quero agradecer demais poder estar aqui nessa conferência e falando aí para todos. Amo demais. Mari, mais uma vez, parabéns. Rê, eu conheço a história e esse casal, Rê e Jean, olha, mora demais aqui. Ó. Eu amo viajar com esses caras. Eu nunca vou perder uma viagem para não deixar de estar junto deles. Porque aquele cafezinho é show. Beijo no coração. Vamos lá. Pergunta, galera. Vamos agitar. Não fique calados, não. Pergunta. Isso aqui é para a gente interagir. Beleza? Beijo. Surgiram algumas perguntas aqui, hein, gente? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui.
A primeira foi da equipe de Onesse, acho que é a Sheilinha? Sheila, vamos lá. Como construir solidez em uma equipe, tá? Isso é uma pergunta muito boa, principalmente para quem quer puxar o elite. Eu acredito que o maior segredo sejam 2 aspectos. Primeiro, patrocínio responsável e duplicação do combo correto. Porque não adianta você cadastrar muitas pessoas se você não desenvolve elas. Então, eu já diria patrocínio responsável, formação de líder e combo apropriado. O meu elite, ele foi muito desafiador, mas eu bati com muito menos pessoas do que geralmente falam nos eventos. Eu bati no mês de novembro, ano passado. Eu levei 32 pessoas da minha menor equipe no evento, eu já tinha a minha maior equipe pontos acumulados. Eu levei 32 pessoas da minha menor equipe, geralmente eles falam de 100 a 200 pessoas para você bater o elite. E 12 compraram combo. Eu saí do evento com 25 ciclos. Só que eu tinha um exército, uma tropa de pessoas preparadas para mostrar plano, para fazer fechamento, para duplicar o combo certo, e pessoas querendo também o próprio resultado delas. Então, imagina a primeira semana eu saí com 25 ciclos e depois foi 25 ciclos por semana. Né? E o desafio do elite é aquilo que você tem o tempo ali até o final do mês. Então, cada dia que passa, o seu coração acelera. Você tem que fazer 3 ciclos por dia. Só que o que aconteceu? Em agosto do ano passado, eu comecei a trabalhar muito conexão, a importância de estar nos eventos, a importância de ser o downline que você gostaria de ter, de assumir a responsabilidade. E eu comecei principalmente a colocar na cabeça das pessoas que elas mereciam estar em Dubai e que elas precisavam ganhar dinheiro com o combo apropriado. Porque não adianta nada você ter uma pessoa preparada para mostrar o plano se ela fecha um combo básico. Para vocês terem noção de números, para você virar elite com o combo embaixador, você precisa de 60 combos embaixadores entrando no mês na sua menor equipe. É muita gente. Só que o que você tem que pensar? Que você precisa ter pessoas preparadas puxando o barco com você. E aí, pensar em começar a conectar o sistema. A minha equipe é muito unida. Quem acompanha um pouco sabe. A gente tem um Zoom toda segunda-feira, que acontece com o Brasil inteiro. Então, é uma forma onde todo mundo se conecta, todo mundo gera amizade, todo mundo cria relacionamento. No Gazeta, a gente senta sempre no mesmo lugar, todo mundo guarda lugar para todo mundo, gera uma conexão. Eu tenho um QG onde todo mundo de São Paulo se une lá e começa a gerar relacionamento. Então, o maior segredo da solidez é quem entrar, ficar. Se conectar e ficar, apesar de todos os desafios. Né? A pessoa tem que se sentir acolhida numa equipe. E é isso que eu gosto de fazer muito. Eu gero essa conexão entre as pessoas. Então, eu não sou muito cadastradora, mas eu sou uma boa... óbvio, tenho muito que melhorar, mas eu me considero uma boa desenvolvedora de pessoas, conectar as pessoas. E assim, chegar um momento onde a sua equipe se apaixona por Junesse. Eu acho que isso que você tem que mentalizar muito, a sua equipe ser apaixonada por Junesse, as pessoas acordarem pensando em Junesse, dormir pensando em Junesse. E assim, hoje a gente está vivendo isso na nossa equipe. Tem 7 horas da manhã alguém mandando treinamento, tem 1 hora da manhã alguém mandando treinamento que está estudando. Tem sábados, domingos, gente que vai trabalhar domingo, 10 horas da noite, 8 horas da noite. Então, assim, é você começar a conectar as pessoas no sistema, elas se apaixonarem por Junesse e elas começarem a desenvolver Junesse, tá? E é isso. Então, apesar de eu não ter batido o título de Rubi, o meu volume aumentou, só que as minhas pernas inverteram. Então, aonde eu ciclava 600, começou a ciclar 300. Só que não tem problema, agora eu tô crescendo de maneira sólida, com pessoas realmente preparadas, puxando dos 2 lados. Inclusive, a equipe do Felipe Camargo, que eu amo de paixão, viraram meus filhos adotivos, e eu comecei a fazer esse mesmo processo de lapidação com eles, tá? Que mais de dúvidas aqui? Peraí, deixa eu pegar aqui. Qual foi o maior desafio nessa jornada? O meu maior desafio foi controle emocional.
eu não sabia lidar com a rejeição, eu não sabia lidar com o não, eu chorava muito, me frustrava, eu passava um dia bem, um dia triste, um dia bem, um dia triste, eu não sei quem já passa, mulher principalmente, vai se identificar muito comigo, né, que sofre daquele pêndulo emocional. Eu conto essa história porque é para você entender como as crenças, elas são realmente a base do nosso negócio, a base de você mesmo, né? Por mais que eu entrasse com essa energia toda, eu tinha uma dificuldade muito grande de relacionamento com pessoas. Era como se eu tivesse uma barreira, uma casca, que não fizesse eu me conectar com as pessoas. Eu não sabia ter relacionamentos. Eu tive que buscar desenvolvimento, PNL, fui fazer um curso de imersão, e lá eu descobri uma crença muito forte em mim, que era que a minha mãe casou muito cedo, enfim, acho que algumas pessoas já ouviram essa história. Minha mãe casou muito cedo, fazia faculdade, inclusive ela tá aqui do meu lado, ela odeia que eu conte essa história, mas eu vou falar. Ela casou com 20, me teve com 21 e fazia faculdade à noite. Então, por muito tempo da faculdade, eu ficava com a minha avó. E isso fez com que eu criasse uma falta da minha mãe e desse o significado de que a minha mãe não me amava. E aí, imagina isso numa criança, né? As suas crenças é do 0 aos 6 anos. Imagina uma criança dando o significado que a sua mãe não te amava. E aí isso gerou vários desafios emocionais que eu não podia confiar em ninguém, eu não conseguia confiar em ninguém. Eu tinha uns poucos e bons amigos e é aquela angústia. Então imagina você fazer marketing de relacionamento sem saber se relacionar. Então, por isso que você tem que buscar o seu passado. Aí eu ressignifiquei isso, é por isso que hoje eu sou tão carinhosa, eu abraço todo mundo, eu beijo todo mundo que me vê pode vir me abraçar. Porque eu vivi 24 anos sem conseguir ter esse contato com as pessoas. E minha mãe sabe, era muito desafiador. Eu não gostava de abraço, eu me fechava. Então, esse foi o meu maior desafio. E se eu não tivesse enfrentado isso, eu teria desistido, né? Tá? Ok. O que mais aqui? Deixa eu só ver as perguntas. Tinha mais uma pergunta aqui. Qual a dica? Deixa eu ver. Existe alguma dica rápida para o Safira Weekend para todos os níveis? Sim. Lista, convite, plano, fechamento e traçar meta com seus distribuidores, né? Eles precisam comprar briga que eles precisam virar executivos. Você precisa criar esse desejo ardente no seu novo se tornar executivo o mais rápido possível. Aí você pode gerar desafio, gerar promoção, gerar algo que motive, sei lá, bate os executivos da semana ganham na área. Você pode criar algo que estimule, mas eles precisam criar o senso de urgência de virar executivo, tá? Que mais aqui? Em relação ao tema de hoje, qual a dica que você dá aos nossos DLs seguir a gente, participar dos eventos, fazer mais e mais? Sinto que temos downlines que ainda não se jogaram no negócio. Qual a dica para acender esse fogo, esse clique neles? Eu acho que, assim, vale muito a pena uma conversa sincera, você fazer um bate-papo e eles precisam sentir a mudança em você. As pessoas só compraram, né, a Verônica e a Thaís compraram essa briga porque eu mostrei que a minha postura ia mudar daqui para frente, que eu queria mudar, que eu queria evoluir, que eu ia me tornar profissional e que eu ia fazer com eles ou sem eles. Então, é uma palavra que a gente repete muito, mas quando você entender o poder dela, que é a decisão, e a decisão do sair do agora vai pro agora chega, você transpira isso. Quando eu estava me preparando para a maratona do Elite, eu transpirava que eu não ia ser mais Safira. Era agora vai e vai e vai. Tipo assim, não tinha opção eu fechar o mês sem ser Elite. E as pessoas enxergavam isso em mim, na minha energia. Então, é a decisão de você mudar de postura. Olha, a partir de agora, eu tomei a decisão de fazer de maneira profissional. Eu quero realmente saber o seu propósito, o que você espera da Junesse. Se você quiser realmente ter resultados de 5 mil, 6 mil, 10 mil reais de renda, você vai precisar se dedicar. E tem um treinamento que eu fiz no meu canal do YouTube, chama Entrevista Inicial. Eu faço aquele bate-papo ao vivo com a pessoa, só que eu vi que as pessoas tinham dificuldades de fazer esse mesmo bate-papo
com os novos. Então, eu gravei um vídeo onde eu falo a importância dele começar a fazer de maneira profissional, que não tem atalho, que ele vai precisar participar dos eventos, que ele vai precisar ter compromisso. Então, caso você ainda não consiga ter essa expertise, assiste meu vídeo e começa a treinar você falar desse jeito, porque não é o que você fala, é como você fala. E eu tive que aprender isso. Eu não sabia me impor, eu não sabia me posicionar, eu não sabia ter a minha postura, construir minha postura de líder. Eu falava, a galera ria de mim, né? Imagina. Era assim, vamos pra Open, porque na Open é muito legal, a gente vai fazer amigos, a energia é boa, você vai se motivar. Ninguém ia. Aí eu comecei a falar assim, galera, é o seguinte, você quer ter resultado? Para você ter resultado, fazendo as mesmas coisas, infelizmente, é insanidade. Se você quiser ter resultado, o mínimo que você precisa fazer é estar na Open toda semana. É sua empresa e a reunião gerencial da sua empresa. Eu vou estar lá porque eu quero fazer meu negócio de maneira profissional. Se eu fosse você, eu também estaria lá. Se você for lá, a gente se vê. Um beijo, pronto. E o seu downline precisa entender que você vai fazer com ele ou sem ele, que você não precisa dele. A gente faz isso no convite, mas quando a gente cadastra, a gente fica passando a mão na cabeça, a gente fica precisando daquele downline. Tudo o senso de escassez que a gente faz com o nosso convite, a gente esquece e começa a fazer com o nosso downline. E o downline precisa respeitar a gente como líder. A gente é autoridade, a gente pode ter um mês de negócio, mas com certeza você sabe mais do que ele. Ele precisa entender que você é autoridade, que você está ali para fazer ele economizar erro e tempo. Eu sempre falo isso para a pessoa. Seja ensinável. Não adianta você bater cabeça. Eu tô aqui há 3 anos batendo cabeça. Eu aprendi tudo e quero te ensinar. Minha missão aqui é fazer você economizar erro. Não adianta ser rebelde. Você vai querer ser rebelde. Só que aí você vai bater cabeça e vai perder mais tempo. A escolha é sua. Quando eu tenho essa postura, a pessoa começa a criar uma autoridade maior, tá? O que mais de perguntas aqui? Cheguei a Pérola, parabéns pelo treinamento, ok. Mari, cheguei a Pérola em 2 meses, batendo muita cabeça. Você acha um pouco de tempo seria bom para desenvolvimento da equipe, acelerar é o grande negócio? Eu quero os grandes. Gente, Ítalo, né? Oi? Mari, fui eu que fiz essa pergunta e é um prazer enorme estar te escutando aí, porque passou um filme aqui na minha cabeça nesses 2 meses que eu tô dentro da Dionés. Né, deu uma acelerada, ferrada, e eu percebi assim que eu não sou o único que bateu cabeça no começo. Né? Então, sensacional. E eu fiz questão de abrir aí o microfone para poder falar. Uns dias para cá, acabei virando minha chave aí, né, e caiu a ficha mesmo do que a gente tem que fazer. E essa pergunta que eu estou te fazendo é justamente por causa disso, né? Porque a gente está partindo aí para um título de Safira, estou em maratona aí, estou grudado na Sheila, grudadaço na Sheila aí para poder acompanhar, pegar toda a experiência que ela tem aí. E a minha pergunta é isso daí, sabe? Pô, às vezes eu fico pensando, né? Pô, a gente vai partir para um título de Safira, depois para um título de Safira Elite, sem experiência de trabalhar uma liderança. Pô, será que eu acelero ou será que eu dou um tempinho e pego mais experiência? Eu vejo todo mundo falando, né? Pô, eu tô há 6 meses, tô há 7 meses nesse negócio, e a gente acelerando. Pô, daqui a pouco eu tô perdendo toda a minha equipe porque eu não tenho experiência de lidar com o negócio, né? Então a gente fica meio perdido e às vezes a gente desacelera e cai um pouco a motivação, né? Agora eu acelerei de novo. A Sheila me deu uma injeção de adrenalina e eu falei, vamos embora. Então essa é a minha pergunta. E obrigado pelo treinamento, foi sensacional, cara. Obrigada, Alberto. Cada dia que passa a gente tem aprendido mais e crescido mais com vocês aí. Obrigadão. Obrigada, parabéns. Parabéns, Alberto. É uma ótima pergunta. Eu te daria 2 dicas. A primeira, acelera. Só que você vai ter que ter um trabalho duplo em se desenvolver. Se desenvolver como pessoa. Então, separe um tempo do seu trabalho para fazer atividades geradoras de renda, para entrar em maratona, para lista, convite, plano, mas separe um momento para você se desenvolver como pessoa. O que é se desenvolver como pessoa? Primeiro, como fazer amigos e influenciar pessoas. Básico do básico de qualquer líder. Segundo, o monge executivo. Você precisa entender que líder é servidão. Eu me dou muito mais pela minha equipe e não espero nada em troca. Por quê? Porque eu sei que o meu negócio é de doação. E se eu não tiver de coração querendo desenvolver aquelas pessoas,
eu não vou crescer. Então, é você virar a chavinha do cadastrador para a chavinha do desenvolvedor. E saber que ali tem ser humano e que cada ser humano vai ter uma dificuldade, cada ser humano tem uma crença, cada ser humano veio de uma profissão diferente, uma criação diferente. Então, o líder ele precisa começar a entender o que é programação neurolinguística, o que é mapa. Que eu vejo o mundo de uma forma, você vê o mundo de outra, e a pessoa que vai cadastrar na sua equipe vê o mundo de outra. E o líder é aquele que consegue entrar no mapa da pessoa e extrair o melhor dela. É desafiador. Só que você pode fazer esse processo de evolução não é por tempo, é por estudo. Então, tem pessoas na minha equipe que já tem um desenvolvimento muito maior do que quando eu tinha com o tempo de negócio. Por quê? Foi estudar as coisas certas. Eu vou direcionando, para de ler esse livro aí, foca nisso, que é isso que você está precisando. Eu vou lapidando cada líder. Então, assim, a Sheila já está muito preparada para te guiar. Cola nela, seja ensinável, ela vai começar a trabalhar essa sua parte de desenvolvimento como líder. E, assim, perder pessoas na equipe é inevitável. A gente vai perder. Eu tive que reconstruir 3 vezes. Porque é o que o Fernão falou, não é que as pessoas não eram boas, talvez eu não fosse boa o suficiente para desenvolver aquelas pessoas. Então, só que se você diminuir o ritmo, você vai demorar muito mais para aprender. Então, acelera, mas foca no desenvolvimento. Acelera. É só saber dividir o tempo, organização de tempo. Tá? Bom, gostou, Alberto? Foca pra esse Safira, filho. Você precisa estar na viagem no final de semana. Gente, Perfeito. Todo mundo merece virar Safira e tá nessa viagem. Você entende? Esses treinamentos têm sido, assim, de uma evolução de vida incrível. Incrível. Né? A Sheilinha mesmo deu um treinamento pra gente esses dias que foi, assim, pra mim foi o mar do meu desenvolvimento daqui para frente, entendeu? Porque, de fato, a gente deu uma acelerada com o Pérola, a gente tem tido, assim, um resultado incrível, tanto em vendas como em cadastro, né? Para quem acompanha aí, a gente sabe disso. Só que, na hora que a gente bateu o Pérola, caiu. Né? A gente desacelerou, deu uma afastada, eu falei assim, opa, agora vamos lá. Daí eu entrei de novo no ciclo, comecei a ver ali os treinamentos da Sheila de novo. Eu falei assim, estamos fazendo negócio errado, cara. Aí aceleramos de novo. Vambora, né? Então, só que agora, andei vendo uns treinamentos do Fabiano também. É um cara que eu tinha desconectado. O Fabiano é um grande líder, eu tinha desconectado com ele. E tô colando de novo nos treinamentos dele ali, tô enxergando o que os grandes líderes fazem. O negócio está pronto, né? Não tem que inventar história. E eu fui esse cara rebelde que você falou aí, né? Entendeu? Eu sou esse cara rebelde. Então, o negócio está pronto, é só seguir o que estão fazendo e focar nas nossas metas aí e ir embora, cara. E obrigado, foi sensacional o treinamento. Tanta gente aí, sensacional. Parabéns, obrigado. Alberto. Peraí que só tem mais algumas respostas aqui, rapidinho, gente. Quem quiser se retirar, eu sei que tá tarde, mas eu vou responder todo mundo, tá? Meu canal do YouTube é Mariana Souza, acho que dá para colocar Mariana Souza de Unesce, aí vai aparecer, tá? O João Carlos perguntou, o que fazer com os downlines que já entraram dizendo que irão fazer no tempo deles? Isso tem bastante, né? Você tem que respeitar, cada um tem o seu próprio tempo. Só que, principalmente, você precisa alinhar as expectativas, porque fazer no tempo dele não significa não fazer nada. Você tem que deixar muito claro que se ele não fizer nada, nada vai acontecer. Que se ele fizer de Unesce quando der, de Unesce vai pagar ele quando der. Aqui é como se você abrisse uma floricultura. Eu pego muito esse exemplo para dar. Você pode abrir uma floricultura e abrir ela na semana, uma vez na semana. Você vai ter a possibilidade de ganhar X. Você abrir 7 vezes na semana, tem a possibilidade de ganhar 7x. Só que se você não abrir a floricultura nenhum dia,
ninguém vai comprar sua flor. Então, eu trabalho muito as pessoas que vão fazer no tempo delas, ok, vamos criar uma agenda, assiste o treinamento do Canina, eu indico muito a pessoa assistir o treinamento do Canina de agenda. Se você ainda não tem uma agenda, assista o treinamento do Canina e faça a sua agenda, tá? Porque você precisa pré-estabelecer os dias que você vai fazer de Juness. Não pode ser aleatório, hoje eu quero fazer, amanhã vai estar chovendo, eu não vou fazer. Pega o seu tempo livre e vê os dias que você quer fazer. Mesmo se for uma vez na semana, 2 vezes na semana, 4 vezes na semana, você vai tornar esse tempo realmente produtivo. E aí você vai se organizar para estudar em tempos improdutivos, no trânsito, na academia, você vai usar esse tempo improdutivo para estudar, e no tempo que você estiver se dedicando para fazer Juness, você vai agir. Seja vender, seja fazer plano A1, seja fazer Blitz Day, seja fazer convite. E aí, quando o meu downline tem uma agenda, eu começo a realmente conduzir ele. Tá bom, você vai fazer 2 vezes na semana? Beleza. Então, seu compromisso é fazer toda terça e toda quinta? Beleza. Toda terça você vai no Gazeta, toda quinta você vai no QG? Ok. Então, a gente vai trabalhar para que você tenha resultados nesses dias, que você leve convidados nesse dia. E aí, caso ele não queira fazer isso, aí você fala, beleza, quando você realmente quiser começar a fazer, você me procura. E deixa ele lá, no sistema. Você não tem que correr atrás de ninguém, você tem que ir direcionando. Se ele não quiser fazer, aí não tem muito o que fazer, tá? Como mudar a lista de contatos de pessoas inferiores para pessoas top? Onde buscá-las? Ótima pergunta. Tudo começa na sua cabeça, é uma decisão de você o perfil de pessoas que você quer. E aí você vai rasgar a sua lista toda, assim, ó. Se for no WhatsApp, no Excel, você vai abrir uma nova planilha, vai no seu Facebook, pega a lista de características de pessoas que você quer e começa a ver no seu Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram, as pessoas que mais têm essas qualidades que você quer. Tem pessoas no meu ciclo de amizades que são muito tops, só que elas são negativas. E o primeiro item da minha lista é ser positivo. Então, se aquela pessoa não é positiva, eu não quero ela no meu negócio. Eu não quero ela. Então, você começa a ter o poder da escolha. E quando você senta para falar com a pessoa, você direciona e fala assim, olha, fulano, eu tenho um critério de seleção, porque eu comecei a falar isso. Eu tenho um critério de seleção porque hoje eu não tenho mais tempo para perder, eu quero só os melhores comigo, e aí eu selecionei você por isso. E eu quero saber se você está aberto realmente, se for para trabalhar, para entrar de cabeça, para a gente construir isso junto. Quando você direciona o que você quer daquela pessoa, os enrolões, eles já vão sair. Só que os enrolões não entrarem, para mim, no meu momento de vida, já é muito bom. Porque eu não tenho tempo para perder com o amador. Se o cara for entrar e não fizer nada, para mim não vai adiantar. Só que se você tá querendo jade, pérola, safira, pelo amor de Deus, põe todo mundo, tá? Então você tem que saber o seu momento de vida, de negócios. Que mais? Existe a diferença da abordagem de pessoas de diferentes níveis? Claro, com certeza. Eu criei uma lista de termos de prospecção, eu vou falar alguns de cabeça. O que eu gero a curiosidade na pessoa para ela querer me ouvir. Então, eu nunca falo de Juness. Eu falo que eu construo o mercado consumidor, construo ativos e renda residual, que eu faço a expansão de uma empresa americana que está em 141 países. Eu falo que eu sou a responsável por construir o mercado consumidor da marca, e eu estou buscando pessoas influenciadoras, formadoras de opinião, que queiram fazer esse projeto comigo desde o início. Eu falo do Pai Rico, Pai Pobre, eu mostro muito quadrante financeiro. As pessoas que já têm dinheiro, elas precisam entender que elas estão do lado errado do quadrante, que não importa o que elas fazem, elas trocam tempo por dinheiro. Por que um médico cadastra? Porque ele troca tempo por dinheiro e ele precisa entender que ele precisa ter um ativo que gere renda para ele poder ter liberdade. Quando você tem essa informação e sabe direcionar o que a pessoa precisa aprender, eu não começo nenhum plano sem o quadrante financeiro, porque eu só comecei a fazer esse projeto porque eu sabia do quadrante financeiro, eu já tinha lido Pai Rico, Pai Pobre, li o negócio do século XXI, falei, eu tô no lugar errado, eu preciso ir para o outro lado. Então, são coisas que a gente precisa estar muito atento, porque se a gente falar mais do mesmo, ele não vai querer, ele já tem uma qualidade de vida muito boa.
Ele já está numa uma coisa confortável. Você precisa mostrar para ele que ele está no lugar errado e que existe gente muito melhor que ele. Aí gera o senso de escassez. Sobre o desafio de Pérola, formar 12, tem muitos aqui no buraco do Pérola. Onde chega naquele momento que não depende somente de nós, assim, do online, que quer virar executivo? Minha dica, alinha com o seu upline, com o seu líder, não sei se é o seu líder direto ou não, quem quer virar Safira e tá no abismo do Pérola, você precisa tomar a decisão de cadastrar gente nova. Primeira coisa, cadastrar gente nova. E fazer alguns blitz de vendas para formar 2 executivos ali com vendas, mas que te ajude a encontrar pessoas boas. As pessoas que forjam Safira, elas vão ficar no buraco do Safira. Você sai do buraco do Pérola para ir para o buraco do Safira. Sua meta é encontrar gente boa. Começa a se concentrar nisso. E aí sua energia muda, tudo muda. Então, para formar Safiras, abrir linha e dar o speech para ele de que ele tem que virar executivo rápido. A gente tem que colocar esse mindset na cabeça da nossa equipe, que eles têm que entrar, ele tem que gerar desejo de virar executivo rápido. Então comece a gerar esse desejo. Pega todas as pessoas que são distribuidores, quer virar Safira executivo rápido, vou fazer um alinhamento com quem quer virar executivo essa semana. E aí você começa a conduzir. Fazer o quê? Caseira, com 10 convidados, mostra 10, com 20 convidados para ter 10 presentes para ele sair executivo da caseira, tá? Então, tenha essas estratégias para formar executivos rápido. Treinamento top, realmente os puxões de Júlia Sagio, minha linda, me ajudaram a me desenvolver mais. Papo reto, só tem um caminho, obrigada, só tenho a agradecer. Obrigada, linda, eu que te agradeço. Você não está na minha equipe por acaso, estamos conectados. Mari, existe um preconceito muito grande no meu grupo de amigos, todos na faculdade. Não enxergam isso como uma possibilidade de negócio e isso desanimou. Que dica me daria para melhorar meu relacionamento com outras pessoas, como buscar contatos frios? Comecei a trabalhar meu emocional, estou colocando na verinha para tentar me sair bem. Ótimo, olha, o Henrique da nossa equipe? Boa. Então, vamos lá. Existe uma coisa chamada eublack.com.br. Se você quer tornar um profissional, você precisa ter a EuBlack. Lá tem vídeos do Marcos Clemente de como fazer contato, tem vídeo do Vitor de como fazer contato, e principalmente, se a pessoa ainda não viu em você profissionalismo, talvez seja porque você ainda não se tornou profissional. Aí a gente volta para o game, é você tomar a decisão de se tornar profissional, ler os livros, se conectar e olhar no fundo do olho das pessoas e falar, não tem problema, eu vou fazer meu negócio acontecer, com você ou sem você. Eu estou buscando as pessoas que realmente enxergam o que eu enxergo. Então, é você começar a construir essa sua postura. Só que tudo começa do ler, escutar, se conectar. E, gente, eu faço chamado oral na minha equipe. Quem tá aqui sabe que, se não tiver o Black Pro, quer tirar dúvida básica, o black.com.br, versão Pro, tá tudo lá, tá? Porque se a gente começar a conduzir isso desde o zero a nossa equipe vai buscar informação, tá? Que mais? Tenho vontade, consigo algum resultado, mas não consigo no tempo que eu gostaria. Quero dar velocidade, sinto falta de algo e não consigo identificar o que é. Como posso melhorar? Um curso de PNL ajudaria? Aumentar as leituras, vídeo, o que eu faço? Mávia. Eu acho que assim, a questão são pilares, né? Você ter uma agenda, você dá foco no que se desenvolver, qual é a sua maior dificuldade, você vai buscar essa informação de se desenvolver, fazer as atividades geradoras de renda e trabalhar o mental. Se você acha que tem alguma coisa que te trava, vai. E assim, tem muita coisa gratuita no YouTube, gente. E YouTube é uma faculdade gratuita. Coloca lá, curso de PNL, busca Laí Ribeiro, Conrado Adolfo, busca Polozzi, inteligência emocional. Para tempo, tem o cara da tríade do tempo. Qual que é o nome dele? Esqueci, Gustavo, não sei o quê. O YouTube tá lá. Vai lá e busca tudo gratuito. Caso você... Oi? Ser base. Não, Gustavo, ser base é de financeira. Tem o outro do tempo lá, que é o da tríade do tempo. Enfim. É o Christian Barbosa.
Isso, Christian Barbosa. Busque ferramenta no YouTube. Se você achar que aquela ferramenta não é suficiente, aí sim paga um curso. Mas assim, tudo que eu aprendi no YouTube é realmente se conectar, tá? Que mais? É possível você conseguir cadastrar uma pessoa antes de vender um produto? Comecei alguns dias, os produtos chegaram ontem, acho que já tem alguém bem. Com certeza, cadastra. Você não precisa vender para cadastrar. Mostra o plano, chama seu upline, tá, Paula? Chama seu upline, pede para ele apresentar o plano com você. Se ela já assistiu o plano, ela quer cadastrar, coloca para dentro, não tem problema, tá? Mari, muito obrigada por tudo. Deixa a ferramenta trabalhar para você. Olha, minha galera em peso aqui, parabéns, hein, gente? Vocês não estão cansados de mim, não? Me vem todo dia, estão tudo conectado aqui. Minha semana estou buscando Cristian Barbosa, Conrado Adolfo, você... Beleza. Gente, é isso, quase meia-noite, temos 89 pessoas conectadas, foi um prazer, parabéns para todo mundo, espero ter contribuído um pouco. 90, que minha mãe falou que ela está aqui assistindo. Assim, se eu puder deixar uma mensagem final, estuda muito sobre lei da atração, sobre o poder do pensamento, tudo está em você, você tem todo o poder para realmente descobrir o seu melhor, tá? E a lei da atração, toda essa questão de física quântica mudou minha vida. E eu sei que o segredo tá em amor e gratidão. Amor e gratidão são as frequências mais altas que existem. Então, se tá difícil, começa a agradecer. Tem um downline rebelde, começa a agradecer. Tem um prospecto que não fecha, começa a agradecer. Porque você começa a mudar a sua energia e só mudando a sua energia você vai conseguir mudar as coisas que você está atraindo para você, tá? Eu tenho uma missão muito grande que é muito além de virar diamante, é realmente mostrar para as pessoas que com o poder do pensamento, gratidão, amor e relacionamento com as pessoas verdadeiro, você muda a sua vida e muda a vida de um monte de gente. Então, se eu puder deixar essa mensagem final, amor e gratidão, gratidão demais por isso. Se a gente começar a compartilhar essa onda, a gente vai realmente expandir e encontrar pessoas sempre nossas, tá? Vocês ainda vão me ver muito, eu vou me tornar Rubi, ficam tranquilos, eu ainda vou me tornar diamante, tem até ano que vem para me tornar diamante, então vai ser um prazer a gente rodar o Brasil inteiro, contem 100% comigo, tá bom? Me sigam também no Instagram, no YouTube, eu prometo que eu vou começar a fazer mais vídeo, todo mundo me cobra para eu fazer mais vídeo, eu preciso fazer mais vídeo, então espero ter ajudado um pouquinho você e saiba que você pode, que você merece, que você... Se eu conseguir chegar até aqui, você também pode, tá bom? Um beijão, boa noite. A pose da foto, a pose. Mari, olha Foto. Tati, tira a foto que eu vou dar um recado final. Quem é que vai tirar? Eu quero... Eu tirei vários. Espera aí. Aí, tirei aqui. Boa, obrigada. Olha só, deixa eu só dar um recadinho final. Quero agradecer muito, muito, realmente, hoje foi o recorde dos recordes, maravilhoso, incrível, sem palavras. Isso que você falou do Black é engraçado, porque eu comecei a copiar a Mari, né, que tudo se copia e se transforma. Estou fazendo o hangout da equipe também. E, gente, sério, paguem um mês da vida de vocês. Esse mês, vai lá, paga o Eu Black. E assim, é muito bom essa conexão. Eu tô em maratona. Eu tô falando com 60 pessoas por semana. Eu hoje falei com 40 da minha 60. Eu apresentei 5 planos. Eu tava morta. Eu tava fazendo agora a apresentação via Skype de 1 em 1 hora. E assim, enquanto a Mari tava falando, eu também parei para comer, porque eu não tinha conseguido comer. Então, assim, tudo... essa energia que é muito bom sentir, porque assim... dá uma renovada em todo o cansaço. Estou zero cansada agora, acho que eu apresentaria mais 5 planos. E eu quero fazer o convite já para a próxima semana, né? Como algumas pessoas já participaram, já sabem. A gente está fazendo esse encontro semanal, não é dia fixo, tá? Hoje foi o dia que eu e a Mari podíamos fazer, mas eu quero já convidar uma pessoa que está aqui presente na sala. Assim fica mais fácil, não vai ter como dizer não. Que é o nosso super querido Radamés,
né, para brilhantar o treinamento da semana que vem. Aí a gente vai combinar também o dia em box. Mas, Rada, você pode tirar teu microfone do mudo aí e dizer se você aceita. Fale agora ou cale-se para sempre. Nossa, muito lisonjeado com o convite. Pode ter certeza que eu farei muito mais que o meu melhor. Agradecer demais a Mari, dizer que ela está não só de parabéns, mas tudo que ela fala tem o que a gente chama de exatidão, né? Ela fala isso para nós e para todos que estão aqui, porque ela passa por isso e está acontecendo para ela, né? É impressionante que quando a gente vai se desenvolvendo, a gente vai fazendo com mais leveza e, olha, as pessoas começam a nos procurar. Em vez de a gente estar buscando elas começam a nos procurar. Mas isso você tem que transparecer isso, né? Paixão, entusiasmo, é a certeza, é a convicção, é você ter a iniciativa e a imaginação. Conta comigo, Rê. Será um prazer enorme voltar aqui de coração, transbordando de alegria, tá bom? Bem, Me avisa. galera, valeu. Então, Beijo bem grande. Daí eu vou estar te assistindo, hein? Aloha. Ó, dica final rapidinho para mulherada. Eu fiz um vídeo de empoderamento feminino, tá lá na Eu Black, tá? Tem bastante coisa falando como você se empoderar para o negócio, como fazer plano 1 a 1. E homens, se vocês têm dificuldade em liderar suas mulheres, eu dei bastante dicas de como você treinar suas mulheres, tá? Porque são mundos paralelos. Espero que vocês gostem. Olha, tem um detalhe, tá? Tem um detalhe. Eu vou ver se eu consigo, para a nossa próxima conferência, uma sala que caiba mais de 100 pessoas. Pode deixar errado que eu vou... Aê! Porque, olha, errado, tem que ser 200 pessoas, né, cara? 100 não é... Não, veja bem. 100 não é suficiente, 100 pessoas não dá, não. Olha, não tinha mais pessoas hoje aqui porque só cabia 100. Não, o Otávio... O Otávio ligou para alguém que estava conectado para conseguir. Ai, que fofíssimo. Vou contar um detalhe, né? Eu tinha que trazer um VIP. O que foi que eu fiz? Igual como a gente faz no negócio, a gente faz o convite. Eu convidei 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, acertei. Olha, eu acertei 1 em 6. Então eu passei da média. Então tivemos aí. Aí o Marcos Omar tentou entrar, também não conseguiu. A galera dele tentou entrar e não conseguiu. Ficou, Mariana, mais de 100 pessoas do lado de fora. Meu Deus do céu, que loucura. Obrigada, gente. Isso é tudo energia, sabia? Isso é energia. Otávio. Pessoas na mesma frequência. Sabe o que a gente pode fazer? Tá gravando. A gente pode colocar o link no YouTube. O Otávio ligou para alguém que estava online para ele conseguir escutar o que estava rolando aqui. Não, surreal o que aconteceu hoje, muito top. Parabéns, foi muito bom mesmo. Tá bem, bom. galera. Beijo no coração, galera. A sala da semana que vem vai ter para mais de 100 pessoas, ou seja, podem escutar vocês com as equipes de vocês. Rada Maker vai estar no comando, vai Deixa comigo. É isso aí, Rada Maker. Então, galera, é isso. Beleza? Boa noite para todo mundo. Um beijo no coração. Próxima semana de maratona e acelerem mais ainda. Convidem mais um, porque como diz o nosso querido Thiago Canina, falta menos um dia para o diamante. É isso aí. Cometa Rada vem aí, viu? Anota essa data. Valeu. Tchau. Tchau.